Olá, meus amigos, um dia de muita paz. Hoje, exatamente 19 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos envolver o nosso irmão Wesley, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Lembrando que é um romance psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E caso você esteja chegando aqui hoje pelo canal, volte para o estudo de número 1 para você acompanhar todo esse romance. Iniciamos sempre fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Querido Pai, muitíssimo obrigado pela oportunidade de aqui estarmos, estudando, aprendendo, nos esforçando para procurarmos ser espíritos melhores, hoje e amanhã. Sei, meu Pai, que devido a estes séculos, procurando o caminho mais fácil, isso tornou essa caminhada um pouco mais difícil. Mas aqui estamos, pedindo auxílio, pedindo entendimento para a compreensão do estudo e compreendendo que possamos colocar em prática. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos que o Marcelo Volusiano foi assassinado pelo Teódulo amando de Helena. E Helena, ainda com os planos dela de vingança, né, tá indo buscar notícias sobre quem é o escravo liberto, que é o pai de Lívia, que ela acha que Lívia está tendo um caso com o Tassiano. Então ela foi procurar o Jubélio Carpo, né, mas encontrou o filho dele e está em conversa com o filho dele. Ao contrário do pai, é um beberrão. O pai era um bom homem. Vamos lá então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. O administrador de Vetúrio, com a palavra, expôs a finalidade que os levava até ali. Reportou-se a magnanimidade de Jubélio, que se transformara em benfeitor de um amigo, entremeando a apresentação com perguntas respeitosas. Voltei um pouquinho, tá? O anfitrião, que exibia o rosto rubicundo, ou seja, corado, vermelho, de um homem amadurecido no uso e no abuso do vinho, ouviu amavelmente e explicou. Então a gente vê a forma elegante. Emmanuel chamar um homem de aspecto alcoólatra, tá? Ouviu amavelmente e explicou. Devo dizer-lhes, antes de tudo, que meus pais faleceram há mais de 10 anos. Sou o Saturnino, o primogênito e atual responsável pelos negócios da família. Diante de uma ligeira observação de Teódulo, exalçando a bondade dos genitores, falou sarcásticos. Meus pais realmente foram campeões da alforria indébita. Se fossem chamados a governar, teriam empobrecido o Império Romano. Aliás, várias vezes foram acusados de nazarenos, porque a benevolência neles era qualquer coisa semelhante à loucura. Então você vê a diferença entre o filho e pai. Lembrando o caso do pai da Lívia, o Aramita, conta pra gente, porque ele não foi alforriado, né? Não, o Basílio e a esposa dele, eles eram escravos do Jubélio Carpo. E a esposa do Basílio adoeceu e ele contraiu dívidas. O Jubélio ajudou e ele contraiu dívidas com o Jubélio, né? E o Jubélio o alforriou, mas ele tem essas dívidas a pagar. E aí, como ele não tinha como pagar, ele foi embora no mundo, né? E agora o Jubélio morreu. O Basílio nem sabe que o Jubélio não está mais entre nós.
Então a gente observa então que o pai da Lívia que é o seu Basílio, que é aquele que conserta os violinos, né, o trabalho dele. Nós sabíamos que nessa época, se você devesse uma soma e não pudesse pagar, você viraria um escravo daqueles a quem você deve, tá? Os credores, né? Então, se a Helena, adquirir esses papéis, porque infelizmente o seu Gilbélio não deu fim no papel. Ele deixou para lá a dívida, mas ele guardou o papel. Por isso que a gente diz que as coisas, quando você quer fazer, faça bem feito. Para quando você desencarnar, não venha a passar por situações desagradáveis. Então, organize sua vida, porque nós não sabemos qual o dia que a gente vai partir. Os recém-chegados compreenderam de pronto com que espécie de comerciante iriam entrar em contato. Um comerciante bêbado, que não era cristão, né? Não admitia a atitude do pai e não anuía com a atitude bondosa do pai de libertar os escravos. Então, ou seja, é um campo perfeito para o que eles querem. O empregado de Opílio aventurou uma pergunta sobre o velho afinador de Leão, ao que Saturnino ajuntou apressado. Dos assentamentos em nosso poder, sei que Basílio, escravo de nossa casa, foi afastado das obrigações habituais, sob compromisso, como alguns outros servidores, cujo paradeiro desconhecemos. Vocês lembram como Teódulo e a própria Helena estão sabendo dessa história? Através de Marcelo Volusiano, que o Teódulo encontrou, deu vinho para ele, se fez de amigo dele, conversou, e ele contou a história da vida dele, a maneira dele, né? E aí foi suficiente, né, para ela chegar nesse momento aqui. Estampando enigmático sorriso, acrescentou: Nossos interesses têm sido vilmente explorados. Há mais de 10 anos venho procurando corrigir grandes erros e sustar clamorosas usurpações. Roubos, né, dilapidações. Nossos interesses têm sido vilmente explorados. Há mais de 10 anos venho procurando corrigir grandes erros e suspender clamorosas usurpações. Aqui ele vê como roubo. Imprimindo imensa doçura na voz, Helena ponderou muito calma. Reconheço que não teremos qualquer dificuldade para um bom entendimento. Acontece que Basílio, hoje velhinho, é nosso valioso cooperador na Gália Lugdunense. Tamanhos serviços devemos a ele, e tanto se aflige o nosso admirável colaborador com os débitos do passado, que prometemos providenciar a transferência da dívida para nós outros. A intenção dela, uma vez trazendo a dívida para ela, o Basílio passa a ser o que dela? Escravo. Os olhos de Saturnino iluminaram-se. De súbito, falou em dinheiro, com inequívocos sinais de ambição e alegria, respondeu entusiasmado: Por Júpiter, ainda existe honestidade na terra. É a primeira vez que encontro um devedor preocupado em auxiliar-nos. Não oporemos qualquer embargo à transação. Basílio será definitivamente liberado. Rogou licença para afastar-se alguns instantes e, logo após, trouxe consigo a documentação existente. Tinha documentos. Os visitantes não regatearam, não ficaram ali, vamos dar um descontinho aí, não. Saturnino ajuntou a importância legal significativa quantia de juros. Até juros, né? E Teódulo, a um sinal da companheira, pagou todo o montante, sem pestanejar.
Não era pouco não, viu? Na posse de elementos comprobatórios do resgate, os dois se retiraram e, em caminho, Helena dirigiu-se ao companheiro explicando. Agora temos o velho patife em nossas mãos. Ele e a filha não nos escaparão. Meu plano está progredindo regularmente. Avancemos para os novos fatos. Combinarei com meu pai o teu regresso imediato à colônia. Serás o emissário de uma carta minha a Tassiano, implorando-lhe a vinda urgente a Roma, em companhia de Blandina. Tomarei por pretexto a enfermidade de Lucila, que pintarás para a imaginação dele como estando em processo de morte gradativa. Estou convencida de que meu esposo atenderá. Calcularemos o tempo preciso para voltarmos a Lyon antes que ele possa cruzar as águas. Aportando aqui, não mais nos encontrará, uma vez que instruirei meu pai a fim de justificar nosso retorno precipitado a conselho médico, em uma tentativa suprema de salvar a doente. Achar-nos-emos assim em Lyon, suficientemente desembaraçados para o trabalho punitivo. Conseguirei algumas cartas importantes para incentivar a perseguição aos nazarenos e poderemos apresentar o afinador como escravo fugido e revolucionário perigoso. Agitaremos as autoridades governamentais. Com a documentação que possuímos, o filósofo e a filha estão naturalmente liquidados. Ela pensou em tudo? Sim. É uma mente inteligente? Sim. Mas está apenas direcionada para onde? O mal. Então, a inteligência é divina, mas a direção que ela está dando não é. Quando Helena se converter ao bem, a inteligência vai junto. Aí vai ser uma potência muito grande. É por isso que a gente diz, quando você pega um Gregório, um homem extremamente inteligente, ardiloso, que sabe pensar muito rápido, que sabe construir, quando ele se direcionar ao bem, vai ser um trabalhador maravilhoso. Então, na verdade, as suas conquistas, essas são delas. Só que, infelizmente, ela está usando pessimamente os seus talentos. Isso tudo porque ela está deduzindo, através das informações de Teódulo, que Lívia, que é filha do afinador, seu Basílio, está tendo um caso com o Tassiano, que ela não ama, e que ela está tendo caso com o Teódulo. Olha o que é uma mente adoecida, mas ela se acha no direito de se sentir enciumada. Então não é ciúme, na verdade, isso é o sentimento de posse. É meu, é propriedade minha. Isso tem alguma coisa a ver com amor? Nada. Nada. Isso é uma mente adoecida. Meus irmãos, quando a gente vive longe do Evangelho, a gente vai adoecendo a alma. Ele e a filha não nos escaparão. Meu plano está progredindo regularmente. Só para a gente entender a cabeça dessa criatura. Avancemos para os novos fatos. Vou combinar com o papai o teu regresso imediato à colônia. Tu vai lá e tu vai dizer para o Tassiano que a nossa filha está desencarnando. Está morrendo. E que ele precisa vir urgentemente. Antes dele chegar, ela disse, papai, diz para o Tassiano que nós tivemos que voltar urgentemente, porque o médico mandou voltar, porque lá o ar de lá, porque não tinha essas coisas antigamente, né? O ar de lá é melhor do que o ar daqui. E você sabia que essas viagens duravam quanto tempo? Meses. Antes do Tassiano chegar, bem antes, ela já está indo. E aí ela vai aproveitar para fazer o quê? O estrago. Que é destruir pai e filha. Meditou, cabisbaixa, por alguns momentos e concluiu. Assim, quando Tassiano e Blandina estiverem de regresso à casa, serão surpreendidos pelo serviço já terminado.
O amigo, espantado, concordou presto, rapidamente. Efetivamente, o projeto está perfeito. Helena silenciara. Teódulo deitou-lhe os olhos assombrados, sem saber se fora invadido pela admiração ou pelo medo. Há breves minutos, o carro estacou ante os jardins de Vetúrio. Anoitecia. O crepúsculo tisnava-se, enegrecia de espessa neblina, semelhante ao nevoeiro moral que envolvia aquelas almas em sombra. Você vê que Teódulo, apesar de toda a perversidade que também está dentro dele, ele se assustou com a parceira. E é um pouco isso, né? A gente tem que observar aonde a gente está inserido e com quem a gente está inserido. Porque se Teódulo, em algum momento, discordar, você pode ter certeza que ele vai ser eliminado, com a mesma frieza. Por quê? Porque ela é uma mente adoecida. Foi bom, gente? E assim nós conseguimos finalizamos mais um capítulo, o capítulo 3 da segunda parte do livro Ave Cristo. E o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir, iremos entrar no capítulo 4, intitulado Sacrifício. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.